Interação Podcast começando, você que está aí do outro lado, já entra no nosso canal, não é inscrito? Aproveita, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Não esquece de deixar seu like, o mais importante, participa do nosso chat, deixe seu comentário aqui, viu? Hoje a gente vai falar sobre a Mostra Mix. Mas antes de eu falar quem são meus convidados, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, ao presidente dos 5 comerciários, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho há muitos anos, muito bonito, junto aos trabalhadores aqui da região e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Se você quiser mais informações, o site tá na tela. Mandar um beijo também para Márcia, lá da Pepper Blend. Para você que já é inscrito do canal há um bom tempo, sabe que a Pepper Blend é a maior indústria no setor alimentício voltada ao mercado adulto. Lá na Pepper Blend você encontra diversos produtos como géis comestíveis, balas saborizadas, géis e tantos outros produtos para poder trazer não somente mais sabor, como também diversão na hora da sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira. Lembrando que a linha Amor tá lá, cheia de produto e autocuidado para você. Só pepperblend.com.br. Quero agradecer e mandar um beijo especial também, sabe para quem? Para Embalixo. A Embalixo, você que é inscrito sabe que faz parte da minha rotina de limpeza em casa. Olha, para você que sabe que saco de lixo tem que ter qualidade, você tem que pensar na Embalixo. Lá você encontra modelos como bloqueadores de odores pia e banheiro, tem o bloqueador de odor com alça que facilita o transporte na hora de você fazer o descarte do seu lixo. Lembrando que o bloqueador de odores, ele elimina o odor do cheiro enquanto você vai fazer o descarte, então fica aquele mau cheiro no ambiente. Tem a linha PET, tem linha Oceano feito com materiais plásticos retirados do oceano, linha reforçado para você que é dono de comércio, restaurante, hotéis e precisa fazer o descarte de um lixo mais denso, a linha reforçado vai te trazer muito mais segurança e praticidade. Você sabe que saco de lixo tem nome, é Embalixo, tá em todos os mercados e atacados do país. O arroba tá na tela, só você seguir. Mandar um beijo especial também pro Geraldo, para as meninas lá da Constrói Store. Coleção Outono e Inverno tá lá, a loja tá em promoção, lembrando que eles enviam para todo o país. O arroba deles tá na tela e eles já estão preparando coleção nova, viu? Primavera, verão vem com tudo. Se eu fosse você, já dava uma entrada lá no Instagram para dar uma zapiada lá, hein? E também pro Miox, lá da Miox Eyewear, para você que gosta de óculos de sol. Olha, lá você encontra modelos em acetato, ferro polarizado, lente UV com proteção 400, tem lente anti-risco também, que é super importante para você não danificar a sua lente, né? E olha, modelos masculino, feminino, unissex, diversos modelos e o melhor, R$ 99,90 cada um. O envio para todo o Brasil. Só você entrar lá e conferir. Bom, vamos ao que interessa? Eu tô com 2 amigos queridos aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com eles na 3ª mostra LGBTQIAPN+, aqui em Mogi das Cruzes, que mudou de nome. A partir de agora ela passa a se chamar Mostra Mix Mogi Diversidade, Cultura e Arte. E para falar sobre essa mostra que começa agora, a partir do dia 1º de agosto e vai até o dia 23, eu recebo ele, que é produtor executivo lá do Instituto Criarte, e ela, que é produtora e curadora da Mostra Mix Mogi. Comigo hoje, Matheus Sartori e Letícia Galo. Muito obrigada por vocês estarem aqui.
Um prazer estar aqui de novo. Pois é, acho que comigo é a primeira vez, Com você é a primeira vez, já gravei aqui com algumas outras pessoas. Aí, tá vendo? Você é a primeira vez? Primeira vez hoje aqui. Aí, tá. Tive que contratá-la para a Mostra Mix para ela me trazer no programa dela, entendeu? Da outra vez não deu certo. É verdade. Pois é, agora a gente está com a Mostra Mix. Eu acho que legal a gente até começar falando sobre isso, Matheus. Primeiramente, eu quero agradecer a confiança e o carinho que você depositou em mim, não somente na terceira mostra, mas para estar com vocês nessa mostra agora, né, que mudou de nome. Antigamente se chamava Mostra Orgulho LGBT QIAPN+, Mogi das Cruzes. E agora se chama Mostra Mix Mogi, Diversidade, Cultura e Arte. Por que a mudança do nome? O que você sentiu ou os organizadores sentiram que foi preciso fazer essa alteração de nome? Então, quando nasce como projeto, era importante a sigla. Porque eu acho que a sigla, não que ela delimita qual é o público que ela quer alcançar, mas muito mais por essa relevância de manter o assunto, dizendo que é importante a gente falar sobre. Quando nós atravessamos o período eleitoral e a gente impulsionava as comunicações em rede social, em Facebook, Instagram, enfim, as pessoas denunciavam o assunto como um assunto sensível. Pelo menos essa era a mensagem que nós recebíamos na plataforma da Meta, por exemplo, que tinha o bloqueio, que várias pessoas começavam a dizer que tratava-se de assunto político, sensível, não lembro exatamente qual era o termo que se usava lá. Então a gente impulsionava para que a comunicação chegasse a mais pessoas, mas a postagem era bloqueada. Então eu levei um pouco dessa discussão inicialmente para dentro da minha casa, né, com a minha filha, que é uma mulher lésbica, e também com alguns amigos que trabalham comigo na coisa de pensar os projetos, e definimos o que era mais relevante, né? Se era a sigla no nome ou se era a gente realmente trabalhar num evento que proporcionasse um respeito à diversidade, uma inclusão, uma geração de emprego, de renda para artistas, colaboradores de todo esse espectro da diversidade. E também tinha uma outra coisa de comunicação da marca, da identidade visual. O outro, ele era um texto, assim, né? Um combo de várias palavras. E até para a gente fazer uma divulgação daquilo, aquela identidade visual tinha problemas de comunicação. E aí entra também a Tatiana Dutra, que é designer, né, namorada da minha filha, da Betânia, que também auxilia nesse processo de dar dicas e criar a comunicação dessa mostra atual agora, né? Então foi um pouco por isso, por entender que tinha um problema que é por isso que a mostra existe, para acabar com esse tipo de problema, né? De entender que falar sobre o universo LGBT é um assunto sensível, polêmico. Não, a gente tem que falar disso mesmo, todos os dias, né? E, ao mesmo tempo, também criar uma identidade que ficasse mais fácil da gente comunicar mais facilmente. Aí virou essa. Mostra Mix Mogi, que ficou muito bonita, por sinal, né? Ficou muito, assim, acho que objetiva a informação. Levando em consideração essa questão da objetividade, você comentou aí a questão desse bloqueio que você teve junto às divulgações por conta do termo, né, principalmente em época eleitoral. Por que você acha que a arte ela incomoda tanto quando vem corpos LGBTs na linha de frente, por exemplo, ali destacando o seu trabalho, apresentando sua arte? Olha, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada do porquê, né? Mas eu, como um homem branco, hétero, né? Eu acredito que são essas pessoas também que precisam brigar para que o mundo não seja racista, para que o mundo não seja homofóbico. Porque, na verdade, a pessoa que normalmente mata uma mulher trans, pelas pesquisas, quase normalmente é um homem branco, hétero, né? Então, eu acho que também tem a sua relevância, lógico, não é o meu lugar de fala como comunidade, né? Disse, sou pai de uma mulher lésbica, o que é uma situação, mas eu não sou um homem gay. Então, toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é o meu lugar de fala nesse lugar.
mas é o meu lugar de fala quando eu digo que somos nós, a gente que precisa se manifestar. Então, assim, inúmeras vezes eu fui questionado por amigos, por exemplo, poxa, mas eu vi lá que você deu entrevista, você é gay? Não, eu não sou e não posso... Só porque você está produzindo um evento... Eu não posso estar presente no evento, eu não posso ir na parada. É uma visão muito distorcida que a sociedade eu não posso ter tem, amigos gays, lésbicas, não posso. Tipo, isso não cabe na minha cabeça como sociedade. Então eu não sei dizer onde é que nasce, mas que a gente vive num mundo preconceituoso. Eu acho assim, no meu ponto de vista, eu acho que você, como um homem hétero cis, tá falando, né? Tem essa receptividade dos seus amigos. Você enxerga o ser humano diferente dos outros. Acho que até a Letícia pode até ajudar a gente nessa resposta. Eu fico pensando porque a gente, enquanto LGBT, a gente vive tantas dores e em tanta profundidade que quando a gente vem para trazer a arte, a gente sempre traz a arte de coisas que ficam muito latentes nas pessoas cis, héteros também, só que elas não estão acostumadas a lidar com isso. Então a gente explode a arte, ou o que quer chamar disso, essa potência do que engole a gente de dor, a gente explode em arte. E aí as outras pessoas que estão de fora talvez tenham receio, até porque elas não conseguem explodir esse lugar do sentir tão profundo, não sei. Mas me vem um pouco isso, assim, percebendo, ainda mais agora, né, que eu tô fazendo a curadoria, eu tava assistindo os filmes junto também, o quanto tudo conversa, sabe? Então a gente, enquanto LGBT, a gente tem um caminho, são diferentes, claro, os mais difíceis que os outros, mas eles são caminhos que permeiam pelos mesmos lugares. E como que a arte explode disso, eu acho que é nesse lugar que incomoda, assim. Nossa, muito legal essa por onde você observou, porque a própria arte, a cultura, a atividade cultural, ela já tem um pouco essa função de tirar a coisa do eixo. Eu acho que o que a gente faz como artista é isso, é tirar o mundo do eixo, né? Fazer o mundo girar de vez em quando meio tombado, e depois eu acho que ele tem um pouco essa função da provocação de fazer as pessoas olharem por outros espectros. E a mostra, ela também vai nessa linha, mas confesso que eu, como um artista, eu olho, não tem nada de diferente para mim. Não tem nada que me incomode a ponto de eu sugerir um bloqueio, nem na mostra, ou nem outra coisa. Porque aquilo que não cabe a mim, que de repente, às vezes eu vou num lugar, vejo um filme que eu não curti, ou vou numa exposição, vejo uma obra de arte que eu não curti, mas eu não curti, natural. Pessoalmente, natural. É importante até, né? É importante a gente não goste de algumas coisas, né? E ninguém é difícil você falar essa questão do gosto, porque, obviamente, a gente não vai gostar de tudo. Sim. E tudo bem. Eu acho que ultrapassa o limite quando você vai para uma agressão, para uma ofensa, ou você desmerece o trabalho daquele artista de uma forma pejorativa, por exemplo. Sim. Né? O que significa para vocês dois fazer parte dessa mostra, trazendo esse empenho na luta, na causa, mostrando essa questão da importância de valorizar a representatividade de artistas de diversos segmentos dentro da sigla LGBT, por exemplo? Eu vou cuidar para não ficar emocionada. Não, mas pode emocionar, porque que a gente gosta de emoção. Eu tinha até falado para Tamara o quanto eu tenho ficado emocionada, né? O Matheus veio com um convite e eu fiquei muito feliz, assim, porque acho que durante muito tempo a gente vive à margem, né? E se escondendo. Então, eu sou uma mulher lésbica, mas eu me reconheci lésbica tem 8 anos. E me reconheci porque eu acho que eu sempre fui lésbica e muita coisa ainda me deixava eu continuar vivendo essa heterossexualidade que eu vivia, né? Era medo, desculpa te cortar, era receio, o que fez com que você talvez não trouxesse essa essência pro externo? Hoje, olhando para a história toda, eu percebo que faltou representatividade. É muito louco falar isso, mas eu não conhecia pessoas lésbicas, eu não conhecia a arte de pessoas lésbicas, eu não conhecia nada. Não era possível, assim. Eu tinha uma vizinha que morava na frente com uma amiga. Então, eu não sabia que era possível ter isso. Então, eu casei, né, com um homem, e eu queria casar, ter filhos e criar uma família. Parecia que aquele era a única possibilidade de ser feliz, sabe? Então, até que uma vez uma menina me perguntou, você já beijou uma mulher? E eu falei, nossa, nunca não nem tinha passou. Tido experiência. Pela minha cabeça. E aí isso eu achei muito louco, assim, de perceber isso um ano e meio depois. Eu beijei uma mulher e entendi que era muito movimento. E quando eu contei até pro meu pai, quando eu contei, ele falou assim, eu já imaginava. Então é muito louco perceber que meu pai já imaginava e eu não, sabe?
Mas Então, os A pais mesma sempre... coisa aconteceu na minha casa. Mas sempre dizem que os pais sempre sabem, né? E aí é isso, acho que quando o Matheus me trouxe essa possibilidade, eu tinha dia que eu chorava sozinha em casa, de emoção, Olha só. assim, de entender que eu vivi um momento de depressão quando eu me descobri lésbica, então eu me aprofundei, assim, em mim mesma durante 3 anos, eu saí disso e hoje eu acho que eu tô na minha fase muito boa, sabe? Numa fase que eu sei quem eu sou, eu me reconheço, eu sei onde eu posso existir. E aí esse convite parece que veio para afirmar isso, assim, de que essa potência de ser uma mulher lésbica, ela pode existir em outros espaços, que eu não preciso me esconder mais, sabe? Então, às vezes eu tava conversando com o Júpiter, por exemplo, que é um artista que vai expor, e aí eu chorei com ele também, sabe? De perceber essas vivências que a gente tem, que atravessam a gente, que a gente pode existir. E aí, para além disso, de perceber que a gente... É difícil, né? Não é o que eu gostaria ainda, de incluir essas representatividades na mostra, né? Incluir essas pessoas para que seja a maioria que estejam trabalhando sejam pessoas LGBTs, que sejam pessoas que tenham representatividade, que foi uma coisa que eu não tive. Então, é um presente, assim, mesmo, de fazer tudo isso. Tem me emocionado, é que eu já chorei muito. Então, eu tenho me preparado, porque vai chegar o dia da mostra, né? Então, eu acho que eu tenho me preparado emocionalmente para lidar com tudo isso. Eu fico muito feliz de saber que estou encaixando as pessoas que são mulheres lésbicas, homens trans, mulheres trans, homens gays, pessoas bissexuais, que é um apagamento também. Então, a gente colocar todas essas siglas para trabalhar juntos, sabe? Eu tenho ficado muito, muito feliz. Não é? Tá vendo, Matheus, como Muito foi obrigada, impactante? inclusive. Além de você se sentir representada e ter esse acolhimento que você teve, fugindo só um pouquinho dessa questão da mostra, mas como faz parte de algo que você falou e que é de extrema importância para quem às vezes está lá em casa ouvindo, esse acolhimento nessa hora que você se identificou e se descobriu uma mulher lésbica, você teve na sua casa? Como que foi isso para você e de que forma, como isso impactou para que você pudesse seguir adiante, não desistir de estar nessa luta, reforçando essa resistência? Eu acho que dentro de casa, minha família não tinha respaldo nenhum para me acolher. Minha mãe achou que fosse uma fase, meu pai foi uma pessoa... A gente tem uma relação meio distante, ele foi uma pessoa que já sabia e me deu os mesmos limites, né? Ele foi acolhedor dentro de tudo isso, mas não é uma relação muito próxima. Mas a minha família próxima, de tios, tias, não foram acolhedores nesse momento. Então, eu acho que esse foi o momento que eu entrei em depressão mesmo. E eu só consigo fazer esse caminho, né, essa história toda, eu penso só na terapia. Foi a psicanálise que me encaminhou para eu conseguir sair dessa. Essa foi sua rede de apoio? Eu não tive. Eu fiz uma entrevista, inclusive, esses tempos com o Fábio Sasaki e com o John Vilela, e eles me colocaram a pensar sobre isso, porque eu não tinha amigos LGBTs, eu não tinha uma rede, eu tinha só a pessoa que eu tinha ficado, e aí eu criei uma rede em volta dela que foi super violenta comigo, inclusive. Então eu não tinha essas pessoas para eu saber se eu estava fazendo certo, para me encaminhar. Eu tive uma amiga que no dia que eu descobri, eu chorava muito, que eu me sentia suja por ter ficado com uma mulher. E aí ela foi a única que me acolheu muito, porque ela já tinha vivência, que é a Elo Campos. Então foi uma pessoa que me acolheu, assim, mas pouquíssimas. E eu tenho certeza que esse foi o movimento que me levou em depressão, né? E aí minha família hoje brinca, porque você sumiu de casa, você se afastou, porque eu sempre fui muito família, eu fotografava todo mundo sempre. Eu falei, eu precisei me afastar para descobrir quem eu era, sem eles me dizerem, e ser acolhida, eu me acolher, porque eles não iam me acolher, né? Eu colocava uma roupa, minha tia falava, homem nenhum vai gostar dessa, bota um vestido. E eu sei, hoje todo mundo conhece minhas namoradas, tá acostumado a lidar, sabe, com tudo. Hoje mudou muita coisa. Mas naquele momento, sim, a gente precisa saber que a gente precisa de acolhimento. Você sabe também, né? A gente precisa de um em volta que diga, eu tô com você, não importa a circunstância, sim, sabe? A rede de apoio nessa hora é muito importante. E esse é um dos papéis da mostra também, né? Você veja o relato dela, o quão forte é. Não teve acolhimento na família, não teve uma rede de apoio. Precisou ser forte, resistente para poder seguir adiante através da psicanálise. Encontrou uma janela ali, né, aberta para que ela pudesse ver
adiante. E a mostra, eu tenho certeza que você, que já desde a primeira trabalha na organização, você já deve ter ouvido diversos outros relatos como esse, ou talvez até piores, né? Sim, já ouvi piores, já ouvi dentro da minha casa. Quando eu começo a me envolver com o tema de pensar em eventos, em apoio para a comunidade LGBT, eu não sabia da minha filha, né? Isso começa lá quando eu ainda estou gestor de cultura aqui de Mogi das Cruzes, auxiliando o Fórum LGBT a realizar a primeira parada. Isso aconteceu, tive participação nisso, mas como gestor, não como Instituto Criarte, nada disso. E minha filha ainda era uma criança, né? Era jovem. Então, ouvi muitas histórias a partir daí, justificando de que eu me envolvo com isso não só pelo fato da minha filha. É claro, todas as coisas que a gente faz, que eu faço, ou como gestor, ou como antigamente presidente do Instituto Criarte, hoje mais produtor da entidade, é para que o mundo seja melhor. Se eu não quiser um mundo melhor para minha filha, para quem eu vou querer? Tudo tem um propósito. Eu penso nisso, assim. E aí, falando de acolhimento, por exemplo, quando... É interessante contar essa história, porque a Bethânia, ela também teve um relacionamento com um homem e tal. E ok, né? Faz parte da adolescência. Até brinco com ela, que ela disse uma vez, assim, numa mesa, que ela falou assim: pai, eu nunca vou namorar. Aí eu até brinquei e falei: pega um papel, vamos escrever isso e assinar embaixo, né? E aí, no final das contas, eu fui entendendo o movimento dela, que era um movimento de uma mulher que estava se descobrindo. Então, eu, muito naturalmente, deixei tudo isso acontecer. E eu fui sentindo que ela foi ficando agoniada, porque ela precisava contar isso para alguém, né? Eu não sei se aconteceu mesmo dela não ter uma rede de amigos e tal. Mas teve um dia que ela me mandou uma mensagem e falou assim: pai, eu queria conversar com você, que horas você chega? Aí eu já falei: é hoje, né? Aí eu falei: não, eu vou chegar um pouco mais cedo. Aí eu cheguei mais cedo e fiquei esperando ela me chamar para conversar. E ela não vinha, cara. Aí eu tava sozinho em casa, eu e ela. Aí eu vi que ela ficava meio aquela coisa, tipo, andando pra lá e pra cá e não sabe por onde começar, né? Receio, né? Aí eu peguei e subi, sentei na cama dela, falei assim: senta aqui. Ela: então, pai, eu falei: o que você quer me contar que eu ainda não sei? Aí ela pegou e começou a chorar e me deu um abraço. Aí falou: ai, eu tô preocupada porque como é que vão ser as coisas, como é que vai ser com a mamãe, com a nossa família. Eu falei assim: olha, dentro da família vai ser de um jeito e pode ter certeza que vai ser muito mais leve do que a sociedade tá lá fora para fazer com você. Uma coisa é fato: se eu não puder estar junto, entendeu? Você precisa estar preparada para vencer essas coisas, porque nem sempre a gente vai estar junto, né? Então, dentro da nossa casa, da nossa família, lógico, teve momentos de que ficou uma dúvida: será que não é fase? E se for fase também tá tudo bem. Para mim tá tudo bem, para minha esposa tá tudo bem. E o caminho que ela decidir, primeiro é o caminho dela, eu tenho que respeitar, a decisão é dela. Mas, voltando para o mote da mostra, é justamente para isso, sabe? Porque quando você coloca essas pessoas para expor a tua atividade profissional, é uma forma também, não só da sociedade, mas até pessoas que estão ligadas a essas pessoas, de reconhecê-la como um profissional, como uma pessoa, cara. Não tem a menor diferença, né? E assim, já vi muitos filmes. Os filmes que nós exibimos na mostra anterior, a Letícia foi até a curadora da mesa, e esse papo meio que rolou. Eu lembro lá, né, que das pessoas falando como foi dentro de casa. E isso é o mínimo, sabe? A família precisa acolher. A gente precisa quebrar os nossos preconceitos. A gente precisa aprender que tem um outro jeito de se comunicar também, de aceitar essas questões. Essa é a sociedade e a gente precisa fazer isso com os nossos familiares, os nossos filhos especialmente. Os filhos precisam ter os pais ao lado deles nessa decisão, porque realmente pode ser uma fase, cara. E aí ele precisa de alguém para dar suporte. Se não for uma fase, também tá tudo bem, tô contigo. Tem que ser essa. E eu acho que um pouco, desculpa, Tamara, me alongar, imagina, mas eu acho que um pouco é um pouco essa minha função também, entende? Porque eu conheço vários amigos
que passam por situação, tipo, ver a criança, o menino pequeno, não sei o que lá, fica igual menininha, cara. E na minha cabeça, assim, tipo, e daí se ele for uma mulher? Né? Se ele só não está se reconhecendo uma mulher porque ele ainda é jovem, até porque pequeno. Criança não tem nem como também entender o que se passa, então, né? assim, eu acho que talvez muito mais essa função, não colocando ela como a mais relevante, mas eu me vejo nesse lugar. Puxando esse seu gancho, só desculpa te cortar um bocadinho antes que eu esqueça. Como um homem hétero cis, pai de uma mulher lésbica, como é para você hoje? O que mudou na sua vida, sabendo que você está à frente de um projeto que envolve a sigla e agora, recente, praticamente há pouco tempo, você descobre que sua filha também faz parte desse movimento. Sim. O que mudou na sua vida depois dessa mudança no que até então para vocês era tido como uma filha hétero? Sim. Olha, eu confesso, assim, no dia a dia, no trato com as pessoas, não mudou muita coisa, porque eu já venho do universo da arte que é bastante diverso, assim, e respeitoso com a diversidade, né? O que mudou e muda diariamente, porque às vezes eu não sei me comportar em algumas situações, né? Eu venho de uma criação que é aquela coisa do, se você faz se você tem um determinado, se você dança, você é viadinho, você... Né? Se você tem um jeito de sentar com a perna cruzada, não é desse jeito que homem cruza a perna. Eu venho dessa geração. Né? Então, o meu cuidado está sempre em buscar entender algumas coisas, até com a própria Bethânia, ou com o próprio universo que eu vou me relacionando, tipo assim, como é que eu me refiro às pessoas? Como é que eu me refiro, por exemplo, eu como gestor público, se eu vou dar um bom dia para todo mundo que está lá, como é que eu tenho que usar o todes? Eu tenho que usar o todes, Bethânia? Como é que você se sente se eu usar o todes? Ou como é que você se sente de outro jeito? Eu pergunto porque, por exemplo, tem coisa que é novidade para mim até hoje. Eu acho que principalmente nessa questão de linguagem, nossa, né? esse tanto de coisa da linguagem, tem hora que eu fico seguindo lá, eu vejo o Gustavo Dom, a postagem que ele faz para explicar cada coisa, aquilo lá eu tenho que ler sempre, porque eu esqueço. Porque é tudo novidade pra gente. E tá certo, é novidade, eu preciso me informar e preciso tomar cuidado com isso. Aí até um parênteses para a mostra, a vinda do André Fischer para falar sobre comunicação inclusiva foi porque uma vez eu vi uma palestra dele e falei, nossa, eu faço um monte de coisa, faço um monte de cagada, bicho. Então, mas isso é natural. Preciso corrigir um monte de postura minha. Mas isso que você fala é natural até mesmo pra gente, porque, por exemplo, eu venho praticamente da mesma época que você, eu fui criada, pra mim, língua portuguesa é língua portuguesa, não tem como mudar, aquilo ali pra mim é padrão. Eu já não consigo falar, por exemplo, todos e todas, que eu já tô sendo na minha cabeça redundante, porque meu português ele é muito assim. E eu praticamente não uso a linguagem neutra que já tem, não a que já tem no nosso português, mas a que foi inserida na comunidade. Então, eu não falo boa noite a todos, todos e todes. Raras vezes que escapa um. Mas não é porque eu não queira falar, mas é porque eu já estou acostumada já de uma coisa que eu fui lá desde pequena, aprendi que a língua portuguesa é essa e não teve alteração na gramática, na linguagem, nem nada, então a gente se mantém naquilo. Então é uma coisa que para mim também é novidade. E eu, como parte da sigla, eu não tenho problema em falar isso. Eu falo boa noite a todos. Agora, se alguém chega para mim e fala, então, Tamara, você tem que falar, não tem problema, a gente fala, porque eu entendo que isso ainda está sendo incluso, né? Então, assim, é uma adaptação também, né? Como a gente tinha, por exemplo, há muito tempo atrás, as gírias das tribos, que a gente aderia para o nosso dia, a gente pega as gírias americanas, a gente inclui na nossa linguagem e tá tudo bem. Então, assim, é um aprendizado para você, mas é um aprendizado para todo mundo também. Para todo mundo. Né? Todo mundo. Eu ia dizer sobre isso, porque o Matheus, ele tem esse lugar dele de um homem cis hétero, mas ele sempre se colocou nesse lugar de muita escuta. Acho que eu sou fã do Matheus de tempo como secretário, porque ele abriu possibilidades que a gente não tinha enquanto artista, né? Então eu acho que ele vem o papel dele é muito importante para a gente entender o quanto a gente não vai fazer um trabalho realmente fiel ao que a gente quer que seja enquanto LGBT, se a gente não tiver toda a comunidade, inclusive pessoas héteros e cis. Sim. Porque a gente convive com essas pessoas em grande maioria, né? Sim. Então eu sempre bato na tecla do quanto é importante que todo mundo esteja nessa, não nós LGBTs, assim como eu acho errado a gente
uma pessoa preta ter que sempre ela se defender dentro do racismo, eu acho que é importante que a gente crie uma comunidade grande para que outras pessoas se defendam, porque a gente já sofre a opressão, sabe? Sim. Por que a gente tem que se defender o tempo inteiro? Então, eu acho que o papel do Matheus é muito importante nesse lugar mesmo, do quanto a gente consegue refletir na sociedade, que a gente pode fazer uma sociedade realmente mais justa com todo mundo. Não vai dar para separar ninguém, sabe? Senão a gente vai segregar todo mundo e não vai funcionar segregar. Exato. Todo mundo de mãos dadas, né? vai ter que Por um ser. bem maior, que é o respeito, o amor. Eu acho que é a base de tudo. Sim. Qual foi a coisa mais bonita que você viveu nessas 3 edições de mostra? Bom, na verdade, cada mostra, ela tem uma realidade, né? Por causa dos momentos. A gente começa muito lá perto da pandemia, que ainda estava meio aquela coisa de poder ir no bar e sentar para tomar uma cerveja. Então, você sentava para tomar cerveja de máscara, né? Você tomava um gole e depois colocava máscara. Sim. Então, ainda tinha um pouco desse sentimento. Lógico, a gente já estava meio atravessando a pandemia, mas ainda tinha muitas pessoas tomando esse cuidado. Eu acho que uma das coisas que foi muito interessante na primeira mostra foi ver o Lucas Cone, que é uma drag fazendo show, e o pai dele acompanhando ele Olha no que palco. legal. E foi muito interessante porque depois eu conversei com ele, porque tinha tido eu não lembro exatamente se o caso foi com ele ou se foi lá na comunidade dele, um rapaz que estava dando aula de zumba, levou um tiro. Eu até me manifestei na rede social na época, graças a Deus não aconteceu nada de pior, mas foi por um ato de homofobia, né? E aí a gente conversando sobre aquilo, e o pai dele super orgulhoso dele estar lá no palco, cantando, fazendo um show, fez um show belíssimo, inclusive. E foi muito interessante aquilo acontecendo ali, né? Depois, já na segunda mostra, a gente cresceu para algumas outras possibilidades, também de apresentação, de shows, mas o que foi interessante dessa vez, porque como aconteceu especificamente numa casa noturna, a gente não conseguiu muitos espaços na cidade para se apresentar, ali eu tive um contato com uma juventude assim que eu não tinha tido na primeira mostra, por causa até do lugar que ela foi realizada, né? O Beco, que é onde é a Nexus hoje, inclusive mandar um abraço para o Wendel, que sempre recebeu a gente muito bem lá. Foi interessante porque eu conversei com outro grupo do qual eu não conversava, né? Porque a minha filha é uma mulher jovem, tem 23 anos, mas ali eu estou falando de gente jovem mesmo, 19, 20 anos, né? Então foi muito interessante ouvir um pouco do que as pessoas esperavam da mostra. Eu perguntava isso para as pessoas. Na terceira, a gente trouxe o cinema, nós trouxemos mais algumas discussões. Eu começo ainda dentro do Instituto, eu abri um pouco mais para mais pessoas LGBTs estarem à frente da programação, porque até então praticamente eu estava quase que realizando sozinho, né? Sim. Contratando sempre os artistas LGBTs e tal, mas a curadoria, eu precisava de alguém para fazer isso comigo. O Fórum LGBT Mogiano sempre me auxiliou nisso também, a Alexandra, a Regina, o Herculano. Então isso eu tento resolver agora na quarta mostra. E pedi para a Letícia, até pelo trabalho que ela fez na terceira, de uma forma de ter... Porque assim, na verdade o que eu esperava da Lê? Era, além de uma coisa que eu acho que ela tem, que eu acho que é uma visão do fotógrafo, talvez, né? De você observar de um jeito diferente. Então, e ela conhece uma gama de artistas de várias linguagens. Sim. Então, como fotógrafa, me interessava esse olhar. E coloquei uma coisa para ela, disse assim, Letícia, é muito importante que a gente faça uma mostra que não seja para o público LGBT apenas. Até porque quando você fala em diversidade, você cria um leque de, né, tem mais que trazer abrangente. mais gente, tem que trazer todo mundo para ver isso, né? E aí coloquei isso como uma ideia e deixei bastante liberdade, 100% do tempo todo. Ela falou, olha, pensei nessa pessoa para ajudar, essa para fotografar, esse para filmar, esse para cantar ou para se apresentar, para expor. E a parte dos filmes a gente repete com o Rodrigo Campos, que ele fez a curadoria daquele que você mediou, né, na terceira. E aí agora ele faz a curadoria de novo dos filmes, que dessa vez eu vou fazer diferente, porque da outra vez eu assisti. Então eu cheguei lá, eu já sabia meio do tema. Dessa agora vez eu não você vou vai assistir. ficar na surpresa. Eu vou assistir lá, porque ela que é a função da produtora. É bom que pelo menos você se emociona lá. Não, eu quero ver lá. É de emocionar.
Você Mas guarda a acho que é lágrima isso. pro dia também. É. Então quer dizer que agora, ao invés de só LGBTs, tem artistas também héteros na mostra ou não? É artistas só pessoas trabalhando mesmo. Acho que tá o Rodrigo Campos, que ele é o curador, que ele é também um grande aliado, assim, e pra mim ele é um grande aliado de vida, porque ele foi uma das pessoas que me tirou do fundo do poço e falou, você vai fazer arte sim. Sim. Então acho que tem... Eu fico bem tranquila, né, de colocar o Rodrigo na curadoria, Um assim, parênteses do Rodrigo. O Rodrigo, eu tinha pedido para ele assim, olha, a gente precisa passar 4 curtas, um pode ser o seu, porque ele tem um filme que fala sim. sobre essa temática. O que ele fez? Ele abriu mão de colocar o filme dele para colocar o filme de um outro artista. Olha que legal. Sim. Né? E ele conseguiu artistas incríveis, assim, os filmes são lindos mesmo. Até tem um filme que é do Rio, que ele falou, Não dá eu queria spoiler. muito colocar, eu não vou dar. Mas eu queria muito colocar. E assistindo, eu falei, nossa, ainda bem que esse filme tá aqui, sabe? Uhum. Porque é de um assunto que tem tudo a ver, mas que pouquíssimo falado. Eu nunca tinha visto filme sobre. Então, mas os artistas todos são LGBTs. E mesmo os contratados também, que tá na assistente de A maior produção, parte todo também mundo são é LGBT. LGBTs. Trabalhar com organização de evento não é fácil. O Matheus tá aí há anos produzindo. Você sabe como é que é a luta, né? A gente teve agora, domingo recente, a Parada LGBT de Mogi, que também é uma forma de mostrar a resistência, né? Trouxe uma temática importantíssima também para a cidade. A gente sabe o quanto é difícil produzir um evento desse porte aqui na nossa cidade, que ainda é conservadora, e a gente sabe que para a mostra também não muda muita coisa. Qual foi o maior desafio que você teve para tirar a mostra do papel? Oxe, o maior desafio, sem dúvida, foi acessar alguns lugares que a gente nunca tinha acessado. Em especial o espaço público. Né? E aí, fazendo um parênteses para a parada LGBT. Hoje eu fiquei muito feliz na hora que eu entrei na minha rede social e vi uma postagem da prefeitura. Eu vi. Falando da parada, falando da relevância do evento. Isso é inédito. E não estou falando de política aqui, tá? Estou falando que é o mínimo. Poder público muito legal ele se manifestar. Nós tivemos algumas dificuldades, sim, de conseguir alguns espaços. E a mostra, dessa vez, ela está dentro da universidade até. Sim. Da qual faço primeiro um agradecimento ao MEC, que o tempo todo se colocou à disposição. A gente só não conseguiu casar a agenda porque ela tinha uma atividade lá. Então a gente não conseguiu levar uma atividade da mostra para lá, que ia acontecer. E agradecer ao Centro Universitário Brás Cubas, que parte da atividade vai acontecer na universidade. Então, o fato, né, Lê, da gente ocupar espaços públicos, né, prédios importantes, como é o próprio Teatro Municipal, com o show de encerramento da mostra. E aqui faço um agradecimento à Prefeitura de Mogi e à Secretaria de Cultura. E também chegar dentro da universidade, eu acho que já mostra um caminho possível da gente ocupar lugares que tinha lugares que eu não estava disposto muito a discutir sobre os assuntos. Até a Pinacoteca mesmo, né? De abrir a Pinacoteca. Não Também. sei se já teve alguma outra exposição LGBT Não por sei lá. dizer. Eu não Mas a ouvi, Pinacoteca também vai ter uma exposição importante lá. Sim. Né? O que a gente pode dizer que mudou, então, na cidade depois da mostra? O que você acha? Eu acho que a gente tem ocupado lugares com mais facilidade, assim. As pessoas estão vendo que ser lésbica e ser gay também tá em todo lugar, sabe? Eu acho que antes ficava muito apagado e a gente tá vindo com força, assim. Então, se conhecendo... Eu conheço muitas pessoas, funcionários públicos que são homossexuais, então... Sim. Eu acho que perceber isso, ter pessoas trabalhando, faz toda a diferença, né? Ainda é representatividade, mas é uma representatividade fora do armário, né? Sim. Porque a gente fica muito refém a isso. Mas vamos falar do que interessa? Vamos falar da programação? Vamos. Porque começa agora, dia 1º, que se deixar a gente vai ficar aqui. Dia 1º, então, é a abertura agora é com ela. oficial da Que ela tem da tudo mostra. na cabeça. Então, Eu lá, só já... tô assim, ó, é isso aí. lá. Então, quer dizer que dia 1º agora, Lê, é a abertura oficial da mostra. Isso. Começa com o show do Sadraque, é isso? Isso, vai ter o show do Sadraque com várias músicas e esse artista é incrível, que ele é multi-artista, né? Não dá nem... Brinquei com ele, mandei mensagem pra ele, falei, Sadraque, você viu os comentários no seu post? Ele falou, não, por quê? Eu falei, cara, eu vou ter que contratar um segurança. As pessoas vão falar que vão te agarrar, que vão arrancar sua roupa. Esse preto lindo, eu vou agarrar E ele é falei, muito cara, querido, eu vou ter que né? contratar segurança, bicho. É melhor, pra ficar mais seguro.
Ele é muito incrível, né? Eu sou muito fã do Sadraque. É um artista talentosíssimo também, né? Cantor e maquiador. Eu sabia Sim. que ele era maquiador, mas não sabia que ele era cantor. Nossa, você vai ver, ó, potência no palco, canta bem, expressão de palco, de corpo, né? Aham. Ele fazia na pandemia, Nossa. eu entrava numas lives dele que ele fazia, e aí, tipo, fiquei com vontade de cantar, cantei. É. E aí gravava uns vídeos e eu ficava horas vendo o vídeo dele cantando, porque é muito gostoso de ouvir, sabe? Ele cantando. E aí ele faz a abertura junto com o Júpiter, que é um artista mogiano também, que faz dança contemporânea. Então ele vem com uma apresentação que chama Criatura Inefável. E aí depois é o show do Sadraque. Que traz o tema magia negra, né? Isso. Qual que é a mensagem que ele quer trazer com esse tema? Isso eu ainda não sei, porque eu só sei a playlist. Só a playlist. Porque como é um show que vai ter intérprete de Libras, a gente teve que levantar o repertório para passar para intérprete. Legal. Né? Então, isso é uma informação importantíssima. Desde o primeiro dia até o último, então, essa acessibilidade em Libras, nós ela temos alguns eventos que tem o intérprete de Libras. Não são em todos. Não são em todos. Alguns, em especial, os que têm atividade de formação, os shows, alguns nós temos o intérprete de Libras presente. Esse show dele acontece aonde? É no Galpão, Vai né? ser no Galpão às 20 horas, Galpão no dia Arthur 1º. Neto. Isso. Além dele, depois sequencial, nós temos o quê? Sequencial, depois do dia 1º, a gente tem a exposição, né? Que ela abre. A abertura é dia 5 e fica até dia 23. Que é da Pinacoteca. Isso. É na Pinacoteca, e aí elas são 3 exposições, que vai ser uma mostra coletiva, né? Uma exposição coletiva. E tem o Júnior Camini, que é um artista mogiano também, um homem gay. Ele é artista plástico e ele também é um multiartista, estilista. Olha que legal. E ele traz algumas figuras de matriz africana junto com nas obras dele. Ele coloca. Eu achei até muito. Porque todas as artes que vão ter, por exemplo, no cinema, todo mundo traz a matriz africana também de alguma forma. Então vem algum orixá ou vem alguém ali para trazer uma informação. E aí o Júnior traz também algumas esculturas. Ele tem uma escultura que vai apresentar. E aí tem uma artista que é uma mulher lésbica, que é a Larissa Ferraz. A Larissa é mogiana também. E aí é muito engraçado, porque nessa de se esconder, ela era uma das pessoas que se esconde, assim. E aí eu fiquei perplexa que um dia eu cheguei na casa dela, ela me colocou a pasta pra ver de desenho e eu falei, pode parar com isso. Acabou isso, você precisa tem expor, talento, tem que expor, Porque eu não conhecia tudo aquilo, sabe? Uma pasta gigante, cheia de coisa. Eu falei, amiga, chega, você precisa parar de se esconder. Então, ela traz traz o que, ela fala, o nome da exposição dela é o que brota quando ninguém vê. Então, essa coisa de sair do armário. Literalmente, tudo, ela assim. escondidinha ali, ninguém vê, né? Tem que brotar, tem que botar pra fora. E ficou lindo também, são coisas lindas. E aí, a terceira é um projeto que eu tenho junto com a Bianca Rego, que é uma amiga minha já de longa data. Ela é nômade digital, então ela mora, cada vez ela tá num país. E a gente foi contemplada em 2024 com uma lei de incentivo para fazer um projeto que chama Out and About, que a gente trocou cartas com pessoas do Brasil, contando a vivência queer com as pessoas da Eslovênia. E esse trabalho ficou muito rico, assim, disso tudo que a gente estava falando no começo, de como você enxerga a sua vivência, quais as possibilidades. Então foram trocas de cartas que ficaram muito ricas. Aí eu vou expor trechos dessas cartas, e aí reclamaram que não teria carta inteira, então a gente vai colocar as cartas inteiras também, para quem gosta de fofoca, participar do começo ao fim. E vai ser acessível também, porque as cartas vão ser lidas, então, ou podem ser ouvidas, né, na exposição. Então você pode se dispor também de ouvir as cartas, de pegar na mão e ler, ou então ler os trechos que a gente considera importante, que vai estar junto com que vai conversar com as artes do Júnior e da Larissa. Isso então, tudo na Pinacoteca. Aí é do dia 5 até que dia essa exposição? Essa é até dia 23. Essa vai até o fim. Aí na sequência nós temos o quê? Aí a gente tem dia 8, que é o Cine Diversidade, que é um cinema que são 4 filmes, que é a curadoria do Rodrigo Campos. Esses 4 filmes são muito bonitos, assim, tem... Eu dou spoiler do que eles falam?
Será? Pode falar, É, pode. Tem um Se que ele der fala... autorização, pode. Não conta detalhe que eu quero ver lá. Sim, tem um que ele comenta um pouco sobre o futebol. Vou fazer bem por cima, assim, pra não falar. O futebol entre os homens gays. Então, é uma temática, assim, que me tirou do eixo também. Achei muito legal. O outro que fala sobre um homem bissexual, que é uma produção de Suzano. Um homem bissexual que, enfim, se descobre bissexual, que ele era casado e tudo mais. Ele se descobre bissexual. Tem um outro filme que é Pedagogias da Navalha, que é uma oração, que é uma mulher trans, ela faz como se fosse uma oração, e depois coloca o diálogo entre elas, assim, muito bonito. E o último, que eu... esse é muito legal, que é Deus Não Deixa. É um filme que traz uma temática sobre um homem gay, mas que traz a religião também envolvendo isso. Que é um assunto que cai na temática das cartas também, o quanto a religião se envolve ali. E ele traz no filme de um olhar diferente do que eu tô acostumada dentro dessa bolha que eu vivo, sabe? Então, achei muito interessante também. Quem se emociona pode ir preparado, então, para chorar em algum. Pode. Sim. Eu chorei. Porque na última vez eu me emocionei com o que eu precisei disfarçar para não borrar a maquiagem. Porque você tinha compromisso depois. Eu tinha depois, não podia. Então, nesse também. Tem dois que são bem emocionantes, assim. Pra gente, enquanto LGBT é emocionante, eu acho que pra quem é rede de apoio dos LGBTs também. E quem tá de fora também, sabe? Porque toca você numa possibilidade que você fala, um desconfortozinho. Muito legal. E depois da exibição, os diretores, né, dos filmes participam de uma roda de conversa para falar um pouco dessa construção dos temas. O que é legal, né? Para até quem está ali assistindo, não só entender qual foi a mensagem que eles passaram, né, mas também de como se produz isso, porque é um universo totalmente assim. Sim. Gente, eu fico apaixonada, eu amo. Eu tenho série escrita, um monte de coisa que eu quero produzir, mas não dá. Tem que fazer. Preciso, você acha que não? Meu sonho é produzir. A mostra traz isso também, né? Como fazer essas produções saírem, né? Que tem eu vou por ordem dos dias, mas tem a Valéria também traz algumas possibilidades de produções, de escrever projeto, né? Pensar na escrita e depois também se escreveu, se contemplou, pensar na produção executiva, de como executa aquilo que você pensou. A Valéria Custódio vai ficar responsável por essas duas oficinas. Acho que o Mogi precisa ter alguém que produz uma novela. Acho que a gente podia pensar numa novela. Olha aí, eu tenho uma escrita, quem sabe. Olha aí. Depois dessa daí, o que a gente tem? A gente tem dia 9, que dia 8 é o cinema. Dia 9 a gente tem o show das drags no Grow. Drags no e Grow. DJs. O Grow é aquela casa agora que abriu ali do lado da Matriz. Isso, na frente do Centro Cultural. Eles ocupam a praça na frente do Centro Cultural. Que legal. Eu sempre vejo pessoal na internet postando, mas eu ainda não fui conhecer. Sim, e muito legal. É muito legal eles ocuparem. Eu vejo um movimento em São Paulo da Casa de Francisca, de alguns bares em São Paulo ocupando o centro e a importância que dá pro centro inteiro. Sim. É um público bem alternativo, né? Sim. Então, eu acho bem... enfim, o Grow, acho que ele fica num lugar que tinha que ter... A gente ocupar mais o centro, sabe? Não é... Eles não fizeram ali agora também recente um evento, acho que de pré-parada, alguma coisa assim? Que eu vi que eles estavam em algum lugar público fazendo apresentação. Alexandra, as meninas. Eu não sei se foi um pré-parada, mas eu vi que eles fizeram lá umas apresentações, tinha uns DJs tocando, algumas drags passaram por lá e se apresentaram, né? Eu não me atentei se era um evento da pré-parada. Mas o que é interessante, do Thiago, né, que é um parceiro nosso da mostra também, e o tempo todo se colocou à disposição, é ele falar também dessa relação que o próprio espaço está construindo com a administração pública. Né? Ele falou assim, Matheus, quando termina o evento, a gente se responsabiliza até pela limpeza da praça, a gente sai varrendo a praça, a gente entrega o espaço público depois organizado e tal. Porque é isso, como a Letícia falou, né? Um evento cultural que aconteça no centro da cidade, que leve esse fluxo, é pensar em segurança primária. Né? É melhor do que uma câmera, porque se você tem gente ocupando esse lugar, as outras pessoas que querem fazer coisa errada não conseguem dividir o espaço. Não. Então é muito interessante o trabalho que a Grow está fazendo ali no centro. Muito bacana. A câmera não quer dizer nada, né? Ela vai te dar ali tem que levar gente do bem para o lugar. Na sequência? Vou só contar os DJs, que é a Pedro tem DJ? Tem DJ também, que eu passei aqui. É a Pedro e Pedro Loyola e Lady Brown, que são os DJs. E aí as drags é Antonieta Salti, Zampoli e
Leona Lamour. Leona Lamour. A Leona vai fazer show, não vai tocar. Vai fazer show. Não, vai fazer show. Vai fazer show. É. Legal. Ela toca, ela é DJ também. Ela é também DJ. Até onde eu sei, acho que ela é DJ Olha, também, bom ó. saber. Fica Olha no aí, radar. pronto. Fica no radar. E aí tem o dia 11, que vai ser no Teatro Ousadia, Lá no no Espaço Espaço Ousadia, Ousadia. né? Uhum. Que é a oficina de elaboração de projetos com a Valéria Custódio, que é isso que a gente acabou de dizer, né? Sobre como você construir o seu projeto, que falta muito, né? Eu acho que em Mogi falta muito a gente saber escrever nossos próprios projetos. Enquanto LGBT, enquanto artista. Sim. Então é um evento aberto muito importante para Sim. Sabe uma coisa que seria legal, de repente, você pensar para uma próxima? Até puxando o gancho dela mesmo, seria uma coisa para somar também a escrita terapêutica. É ótimo, ainda mais para gente que sofre preconceito, não tem acolhimento em legal. casa. Toda a escrita terapêutica, nossa, ela auxilia muito. sim. Com certeza. É uma Muito coisa para legal, pensar, muito né? Muito legal. Olha, eu tenho vários amigos de oficina escrita regenerativa, se chama até, então. isso é muito legal mesmo, Muito não tinha legal. pensado. Então. Vai ficar no radar. E aí, no dia 16, a gente volta pro Grow, que vai ter mais um show, que aí são com as DJs, que é Maria de Sá, que é a Mermaid, né? Mermaid Ataque. É Mermaid Attack com Sublime, será? Sublime. Sublime mesmo. E as artistas são outras, né? Cantonieta, Lawane Top e a Alexandra Braga. Isso. A Antonieta, ela fez a curadoria das drags, das apresentações, e o Thiago da Grow fez a curadoria dos DJs da casa. Ai, que legal. Esse ano eu vou em todas, viu? Quero só ver. Esse ano eu vou em Não todas. vem com essa conversa de que você tem compromisso Não, depois. quando não. ele já me mandou mensagem, eu falei, olha, da outra vez eu tava com a minha agenda bem apertada. Dessa vez tô tranquila, eu já Vai dar. fechei toda a agenda do evento. Ótimo, que vai ser bem gostoso. O dia 17 vai ser uma oficina, né? Que acho que é um pouco mais fechada. Porque Sim, a gente tem o dia uma- 17 é uma oficina de maquiagem com o Sadraque. É direcionada para drags, então são 10 drags É maquiagem pra drag. para drag. E aí a gente está pedindo para as meninas até levarem as roupas depois, porque elas se trocam, se preparam. A oficina vai acontecer nos camarins do Teatro Municipal. E depois um fotógrafo vai fotografá-las no palco, individual, em grupo, enfim, para que esse material depois seja doado para elas trabalharem com esse material depois. Tipo, se um dia precisar de uma fotodivulgação, tem lá uma foto, porque elas já estarão maquiadas, né, com as orientações do Sadraque. E vai estar todo mundo lá no palco, pronto, como se fosse uma apresentação artística, para a gente entregar esse book fotográfico para cada uma Nossa, das drags que vão participar. Que legal. Você já sai de lá muito com material fotográfico. É. E importante falar que elas precisam levar a maquiagem também delas, Sim, né? elas, Tem que levar o material. Isso, elas vão levar um material básico delas, o Sadraque também vai levar mais algumas coisas, mas o trabalho dele é muito mais de dicas, assim, de tipo de acabamento, tipo de produto para pele. Olha, eu não entendo nada desse negócio. Mas já tá Eu também não antenado. Eu estou replicando o que ele me disse, né? Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, de como elas se preparam, se é um lugar quente, que tipo de material usar, se é um lugar frio, que tipo de material usar. E eu acho que o mais legal de tudo isso é esse produto que fica depois, porque isso foi uma coisa que eu vivenciei nas outras mostras. Tem muito artista que você pede um material de divulgação, a pessoa não tem um release, não tem uma foto em alta. Então, esse material vai ser muito legal para elas também. Olha lá, uma oportunidade Deixa de ter um pronto. material, né, É. para quando for apresentar. Aí depois desse da maquiagem, Depois disso, a gente tem a oficina de produção executiva com a Valéria Custódio também, que é no Espaço Ousadia. E aí é para quem já escreveu o projeto, fazer a produção executiva desse projeto, né? Então Ai, ela que vai legal. encaminhar como que a gente trabalha assim. E aí, dia 21 e 22, você quer falar um pouquinho desses dias? Sim, dia 21 e 22, muito legal, a gente entra na universidade para essa atividade de tecnologia, vamos dizer assim. É uma vivência de realidade virtual do André Fischer, que ele já circulou vários eventos em São Paulo com esse projeto. Então é uma imersão em realidade virtual com temáticas LGBTs, né, se baseando em produções, em filmes, em livros com temática LGBT, então isso é levado para o universo tecnológico, então as pessoas colocam um óculos de realidade virtual, escolhe o tema que quer vivenciar e tem ali essa experiência. Essas duas atividades acontecem na universidade, no primeiro dia é durante o período da manhã e no segundo dia, que é o dia 22, isso é 21 e 22.
No dia 22 é o período da tarde para a noite, para a gente pegar esse fluxo dos alunos da universidade e também ter uma possibilidade maior de tempo, né? E ainda no dia 22 a gente faz uma mesa que o André Fischer dá uma palestra sobre comunicação inclusiva. Contratei pro evento também para corrigir algumas coisas que eu preciso corrigir. Mas é muito legal, aberto para todo mundo. Lógico, número de vagas as pessoas precisam chegar com antecedência. Depois a gente tem uma mesa, como é já tradicional desde a primeira mostra, a gente falar sobre o mercado de trabalho para o artista, para o agente, para o produtor LGBT. E aí o Fábio Sasaki que media essa mesa com Tamara Bracho, André Fischer e a Mari Ferraz. E a Mari Ferraz, que é uma cantora, musicista daqui da cidade de Mogi das Cruzes. Legal, nossa, bem rico então, né? Sim. Esse dia vai ser bem especial. E tem a apresentação do Júpiter também, né? O Júpiter, que faz a abertura no dia do Sadraque, ele faz novamente uma performance na abertura desse dia mais teórico, vamos dizer assim. Ou seja, não vai ser só teoria. Tem alguma coisa também que traz esse envolvimento. Quem sabe a gente já dá uma chavecada na Mari também, leva um violão escondido assim, fala pra ela, você também podia cantar uma música. Não é? Se ela já toca, né? Porque não? Vou perguntar. E aí o encerramento, que é dia 23. Isso, o encerramento é com a Sucena, que é essa potência de mulher também no palco e na vida. Ela vem pra fechar no teatro, né? Isso. No dia 23 às 20 horas. E a Sucena, esse show dela é um show fluorescente, é um show que acompanhei esse crescimento, essa saindo tudo, a gravação. Então vai ser muito bonito ver, porque ela traz muitas da vivência dela enquanto uma mulher trans, ela traz também em algumas músicas do show. Então, enfim, a Sucena é uma artista maravilhosa, tem Grammy já na lista dela, é uma potência. E acho que a gente vai fechar com chave de ouro, né? E esse show dela acontece no Teatro Municipal. Teatro Municipal, 8 da noite, sábado, dia 23. Lembrando para as pessoas que precisa retirar o ingresso com uma hora de antecedência. Isso que eu ia perguntar. Durante todo o evento, tem ingresso para entrar? Tem que tirar antes? É gratuito? Isso. Tem alguma troca? Como é que funciona? Não tem troca. A troca é só amor por amor, assim. Tem que chegar no amor e vai levar bastante amor e respeito embora para casa de novo. Então, basta chegar, lógico, né? Todos os lugares que a gente está citando, exceto a Grow, que é um espaço público aberto, é uma praça, mas todos esses lugares têm um número limitado de pessoas. Então, a gente pede para que as pessoas cheguem com antecedência para garantir o seu ingresso, né? A sua vaga de participação. Mas não precisa trocar por nada, basta chegar. Isso é importante falar, tá vendo? Você já se programa para você depois não falar que você perdeu. Uma hora antes é sempre importante chegar. É isso aí. A gente sabe, antes de finalizar, eu sei que a gente está chegando perto do finalzinho, a gente sabe da importância que há um evento dessa magnitude aqui na cidade. Que outras cidades também tenham essa mesma visão e possam trazer mostras como a que são feitas aqui em Mogi já há alguns anos. A gente sempre escuta muitas pessoas falarem que esse tipo de evento é palco, outras falam que é um espaço de importância, outras acabam tendo uma visão muito deturpada e distorcida sobre esse tipo de evento. Na visão de vocês, sabendo que nosso país continua sendo o país que mais mata pessoas LGBTs e trans no mundo, a mostra ela é um palco ou um grito pela resistência? Eu acho que é um palco porque a gente está só existindo ali. Mas também não tem como deixar de ser um grito, sabe? Porque a gente já tá gritando faz tempo. Mas ele é num lugar com muito respeito de ser um palco para mostrar quem a gente é. E as pessoas poderem conhecer isso sem segregar tanto, sabe? Sem trazer. Então acho que um pouquinho de cada, porque não vai ter como não gritar essa nossa dor, né? Bom, eu penso também que é um palco para uma mostra das potências, das capacidades que a gente tem como arte, como cultura, como diversidade, como a própria mostra busca, né? Mas eu acho que é um grito, mas não um grito agressivo, um grito de gritar com você. Olha, presta atenção que existe essa possibilidade. É só para a gente fazer ecoar mais longe de que é possível a gente ter uma sociedade inclusiva,
diversa, com respeito, com amor, e que é para todo mundo mesmo, sabe? Então talvez o grito seja no sentido de tipo a voz chegar mais longe para que mais pessoas se aproximem dessas defesas e também desse consumo, de consumir arte como se fosse qualquer outro lugar, porque não é diferente de nada, né? É uma mostra de arte, de diversidade, de cultura para todo mundo. E mostrar que não existe um mundo bizarro nem diferente do que a gente sabe que, de fato, faz sentido, que são seres humanos que buscam espaço e lutam pela sobrevivência. É isso aí. Todo mundo quer viver, construir sua família, independente da forma que seja, e ser feliz. Acho que direito à vida todo mundo tem. É sobre isso. Para quem quiser mais informações sobre a mostra, ter acesso à agenda completa, de repente passou aqui, ó, rapidinho, você pode voltar ao vídeo, não tem problema, pode assistir mais vezes. Mas quem quiser ter esse acesso, como que faz? Tem o site, que eu acho que as informações estão bem bonitas lá, inclusive, que foi a Tati Dutra que fez, tá lindo. É www.mostramixmoji.com.br. E tem o Instagram, que a gente vai atualizando com mais rapidez, né? Para quem quiser saber mais o que tá acontecendo, que é institutocriarte.ic. Isso. E acho que é isso. Para saber um pouquinho mais, são esses lugares. Tá aí. Eu quero agradecer vocês dois por tirarem um tempinho aí do dia de vocês para virem aqui participar, contar um pouquinho da mostra. Quero agradecer mais uma vez a confiança de vocês no meu trabalho para poder somar e fazer parte desse movimento, dessa mostra, que é de extrema importância. Eu me sinto extremamente lisonjeada, principalmente por trabalhar com você também, porque eu sou sua fã já faz muito tempo. Obrigado. Conheço o Matheus, ó, tem anos. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Matheus não foi nem como secretário de cultura, foi como cantor. Provavelmente. Sim. Foi como cantor, e dono de uma voz assim estupenda. Um dia a gente vai marcar para você vir aqui pra gente falar só da sua carreira musical, para você poder cantar aqui pra gente. Tem show em setembro, aqui em Mogi. Seu? Mas não posso falar mais do que isso, porque o patrocinador não vai deixar. Mas tem um negócio muito legal que vai acontecer, que eu tô muito, muito feliz aqui. Coração a gente tem um grupo de fãs secretas do Matheus, que a gente não fala, mas é isso. Porque a gente é fã, eu também sou fã. Acho que você nem lembra que eu fotografei o Matheus no Parque Centenário uma vez pra revista. Nossa. E aí ele contando a história dele, de Franca. Vou ter essas fotos. E aí contando toda a sua história. E aí ali eu falei, gente, quem é esse cara? Que então, legal. Agradecer também aqui, eu queria agradecer você, eu agradecer o Matheus publicamente por esse convite, eu sou muito grata, acho que ficou. E te agradecer também, eu acho que eu não te conhecia tão perto, porque pra quem não sabe, a Tamara tava gravando aqui, eu comecei esse podcast perplexa, porque ela tava gravando tudo sem ler nada. Ela olha pra baixo, mas ela não tem colinha. Não então, tem assim, colinha, tá não tem tudo TP. na cabeça dela. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas era bom que todo mundo soubesse disso, da potência que você é. Então, assim, obrigada. Eu fico grata também por você, sendo essa mulher incrível, tá com a gente. Tá com a gente. Obrigada. Isso que você falou é engraçado, porque a maioria que vem aqui ver eu gravando fala, gente, eu achei que você lia tudo. Eu falei, não, gente, eu não leio, eu tenho que gravar. E não é só aqui, às vezes tem coisas que é o dia inteiro, a cabeça não para. Olha, capricorniana ainda, isso que é bom. Nós, tá capricorniano. Ah, você também? Opa. Que dia que você faz aniversário? 19 de janeiro. Olha lá, 19, eu sou dia 14, olha lá, pertinho. Pertinho. Eu tenho uma amiga que faz dia 19 também. Sangue ruim. Eu falo o melhor signo do zodíaco. Melhor, viu? total, de longe. Foco total. E com humildade eu tô dizendo isso. Pois é. A gente sempre é humilde, né? Gente, obrigada. E, ó, valeu. Fazendo jus às suas palavras também, para mim é um prazerzaço te conhecer pessoalmente. Eu te vi aquele dia na mostra, mediando lá a roda de conversa na parte de cinema, né? Eu achei fantástico. A gente pouco teve a oportunidade de conversar ali. E para mim, assim, estar com vocês dois aqui, ter você de pertinho, estarmos juntas nesse propósito também, para mim, é gratificante. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu. Bom, gente, é isso. Mostra Mix Mogi 2025 acontece do dia 1º ao dia 23, aqui em Mogi das Cruzes, em diversos espaços públicos. Para você poder conferir a programação completa, tá no site mostramixmogi.com.br. Lembra? Chega uma horinha com antecedência para você chegar com tranquilidade, leva lá o seu amor, porque com certeza você vai levar de lá muito amor. Não é inscrito? Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos,
tá? E deixa aqui o seu comentário. Programação completa da Mostra Mix tá lá no mostramixmogi.com.br. E ó, vamos levar uma reflexão para essa semana, que você sabe que eu adoro deixar aquela reflexão para você levar aí durante a semana. No palco da vida, quem tem orgulho não precisa de permissão para brilhar. E quem tenta apagar é porque não tem luz própria. Semana que vem eu tô de volta.